Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 84, no geral da série, episódio número 19 da terceira temporada, The Hunt, A Caçada. Marcos, esse episódio The Hunt, ele tem uma direção, um diretor que a gente falou pouquíssimas vezes, caso não esteja enganada, que é o Harold D. Schuster. Esse diretor a gente chegou a falar em alguma ocasião? Eu acho que é a primeira participação dele como diretor de um episódio de Além da Imaginação, se eu não me engano. E também. Ele tem na carreira dele, por exemplo, ele começou nos anos 20 como editor. Ele, inclusive, participou da edição do filme Aurora, do Murnau. Legal. Não saber. Olha, é assim, eu já vou largando sempre no começo, eu falo, eu acho que é um episódio muito lento, entendeu? Esse daí, eu não sei se tem a ver com a direção ou se é uma temática que ela está um tanto quanto envelhecida, né? A gente vai falar sobre isso, mas eu gostaria de comentar que é um episódio escrito pelo Earl Hammer Jr., que ele tem uma história muito interessante, muito bonita, inclusive com Rod Serling. Né? Não sei se você deu uma olhada nisso daí, eu estava dando uma olhada na crítica do The Twilight Zone Vortex, né? Ele conta como é que eles se conheceram, por que esse escritor ele tinha essa tendência a contar essas histórias rurais, né, do homem simples, né? Ele é muito famoso porque tem aquela série The Waltons, né? Isso, ele foi escritor e produtor da série. Sim, mas ele começou... junto com o Serling, vamos colocar assim, né? Junto, assim, porque foi na mesma época onde o Serling não era ainda um escritor profissional, um roteirista profissional, né? Eles ganharam, na verdade, um concurso. Em 1949, ele trabalhava como escritor numa estação de rádio em Cincinnati, né? E ele acabou ganhando um concurso de roteiro para uma série de rádio chamada Dr. Christian, que era um programa muito famoso. Ele era famoso justamente porque ele recebia roteiros, né, de pessoas não profissionais, vamos colocar assim, de qualquer pessoa, né? E calha que ele ganhou, né, por um conto chamado All Things Come Home, e o Rod Serling também ganhou por um roteiro de uma história chamada To Live a Dream. E quando ele foi para Nova York para poder receber o valor em dinheiro, que tinha um prêmio de $2.000, ele encontrou o Rod Serling, os dois conversaram muito ali sobre escrita, como é que era a indústria editorial, né? Quando então o Earl Hammer saiu dessa rádio que ele trabalhava em Cincinnati e ele foi para um outro trabalho, inclusive o Rod Serling pegou o lugar dele para escrever, né? Então é interessante que depois, muitos anos depois, eles voltaram a se encontrar, né? Porque ele foi trabalhar, ele começou a morar em Nova York, né? Quando teve essa decadência da televisão ao vivo, né, que o Rod Serling trabalhou muito com isso, na televisão ao vivo, e aí eles foram para Los Angeles, porque o que estava pegando era cinema, era em Los Angeles que tudo acontecia. Inclusive ele foi para lá. E esse roteirista também tem uma coisa interessante, ele é um cara que ele é famoso por essas questões de histórias sulistas, de pessoas simples assim, né, tanto que a gente vai falar de uma história que é um casal de velhos, né? Que ele fala que até os Waltons, né, que eu mencionei, ele diz que esses velhinhos que tem nesse episódio aqui foram uma inspiração para os velhinhos ali nessa série Waltons mais para frente, né? E também tem uma inspiração num fato dele, parece uma história, uma anedota, né, popular, só que ele inspirou essa história aqui num acontecimento na infância dele, onde o pai dele, sem querer, acertou, né? Atirou no cachorro deles e o cachorro desapareceu e eles não conseguiam localizar.
isso trouxe um trauma muito grande e acabou gerando esse roteiro aqui que veio para esse episódio The Hunt. Uhum. Em 1953, esse mesmo... Na verdade, não era exatamente o mesmo roteiro. O texto se chamava Um Cão no Céu. Né? Um cão, exatamente. Ele passou no Kate Smith, na hora da Kate Smith, que era um show de variedades que tinha nos anos 50. E essa versão primária que foi feita tinha apenas 3 atores em cena. Um deles era o John Carradine, que fazia o personagem do Caipira, né? E o outro era o James Dean fazendo o Anjo, né? Sim, inclusive é muito elogiada essa atuação do James Dean, apesar do figurino que o pessoal comenta que é muito engraçado, né? Que ele tá com um macacão branco, com umas asas enormes, né? Então é interessante, né? E diz que é bem curtinho, é alguma coisa em torno de 12 minutos, né? Essa entrada. A gente pode, não sei se você já citou, que o Earl Hammer ele escreveu 8 episódios, né, do Além da Imaginação. Sim, ele escreveu os 8 episódios, um episódio famoso da 4ª temporada chamado Jazz Belly, diz que é bem famoso, um episódio bem legal, e tem o The Bewitching Pool. E não deixa de ser curioso também, porque apesar dele ser conhecido como um cara que tem esses temas rurais, esses episódios dele na série são episódios que são urbanos, né? E tratam de modernidade, né? Sim. E esse que você citou, The Bewitching Pool, é o último episódio da série. O episódio que encerra a série, inclusive. Interessante. Né? Ele escreveu também A Piano in the House, Stopover in a Quiet Town. E, sabe, são histórias e ideias interessantes que ele tem. Ele é um cara muito relevante dentro da cultura, né? E é engraçado, assim, esse episódio, pra mim, ele tem uma cara meio daqueles episódios da série Lassie, que eu lembro que eu assistia, né? Eu acho que a direção aqui do Harold de Schuster, ela não é uma direção muito dinâmica. Eu acho que essa é a palavra, né? E o pessoal comenta também um pouco, isso é verdade, a gente tem que falar, né? Não que eu acho que seja ruim, muito ruim, mas o pessoal comenta as atuações do Arthur Honeycutt, por exemplo. O pessoal não gosta do sotaque dele, acha que ficou um pouco antipático o personagem, mas em compensação tem a Jeanette Nolan, né? Queria até que a gente falasse sobre ela, porque ela é um presente, ela tá maravilhosa e é uma atriz incrível, né? A história dela. Só uma curiosidade antes da gente passar para os atores. É engraçado que o resultado desse episódio ele seja um episódio lento, porque o Harold Schuster, ele era montador, né? E ele também dirigiu muitos filmes nos anos 20, aliás, ele era montador nos anos 20 e começou nos anos 30 a dirigir. Ele dirigia justamente filmes de aventura, né? Pois é. Né? Tem longas tomadas, né? Esse episódio, né? Isso. E diálogos um tanto quanto arrastados, até tem a ver com a questão do sotaque sulista, né? O pessoal achou que foi um pouco exagerada, assim, a atuação do Arthur Honeycutt. O Earl Hammer Jr., ele era famoso por escrever histórias de personagens aí, digamos caipiras, né? Ele é um cara que nasceu no interior da Virgínia. Só que ele, em vez de fazer essa versão meio estereotipada e ridícula do caipira, ele tentava pintar um caipira com sentimentos, trazer coisas da cultura mesmo de cada região, quando ele ia criar esses personagens. E aqui, nesse episódio, parece um pouco mais essa coisa do caipira mesmo estereotipado, né? Não, e o George Clayton Johnson, que é um escritor que a gente elogia muito aqui, ele falou que esse é um dos episódios que ele mais gostava de toda a série, porque ele fala que esse escritor, ele mostra que simplicidade não quer dizer estupidez. E a gente vai ter isso no episódio, né? A gente vê que o personagem, ele é uma pessoa simples, uma pessoa até confusa, ele demora para entender o que está acontecendo, mas ele é burro, né? Então tem toda uma dinâmica ali e tal, que ele acaba pressentindo o perigo, né? E tem tudo a ver com o Doguinho também. Esse episódio, para quem gosta de Doguinho. Sim, ele... Agora, se você quiser, a gente pode falar do elenco, né? Você tem o Arthur Honeycutt, que ele faz o personagem ali principal, né? O Ryder Simpson, o caipira, né? Que tem o seu cachorro. E esse cara, ele começou a atuar desde jovem, ainda no ensino médio.
E ele ficou famoso justamente por interpretar Adivinhe Caipiras. Ele trabalhou em Cat Ballou, né, que é um filme de 65, Broken Arrow de 50. Uhum. Ele tinha essa questão, né, de realmente interpretar pessoas com esse dialeto, né, sulista, né, uma familiaridade com isso, né? Ele era um cara grandão e ele tinha ele tinha esse jeitão, mas ele era um ator muito competente. Ele foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante no filme do Howard Hawks, O Rio da Aventura, né? Mas a vida dele foi interpretar esses personagens em filmes e sobretudo na televisão. Como ele tinha esse jeito de interpretar o sotaque, né, do interior de alguns estados ali, do caipira ali, típico americano, ele apareceu em muitas séries de faroeste e séries de humor também. Era meio que a especialidade dele. Né? A Janet Nolan, o pessoal vai lembrar dela com certeza, que ela, para começar, é a Lady Macbeth do filme Macbeth do Orson Welles, né? Sim. Foi o primeiro papel dela no cinema. Ela era uma atriz de teatro com uma formação de teatro muito sólida, uma carreira já importante no teatro. Era uma atriz também de rádio muito conceituada. Ela trabalhou em filme do Fritz Lang, sabe? 53. Isso. Trabalhou também no Homem que Matou o Facínora, por exemplo. Nossa, eu fiquei assim, passada. Porque eu adoro a personagem dela no filme. Pra quem assistiu, é o casal de suecos, né? Que acabam abrigando lá o Pilgrim, né? O peregrino, né? E ela que fica dando aquela bebida, né? E tal, vai adicionando cachaça lá no café do cara, assim. É um personagem muito legal, assim. Ela trabalha ao lado da Vera Miles no filme. Exatamente. Assim. Ela também participou de muitas séries de TV, Alfred Hitchcock apresenta. Ela fazia o personagem Holly Granger na série do Homem da Virgínia, por exemplo. E ela participou de muitos e muitos episódios da série fazendo esse personagem. Era uma tremenda atriz e ela também fazia dublagem de personagens animados, fez bastante também. Enfim, uma longa e fecunda carreira. E fazendo coisas muito variadas. Ela fazia a comédia, policial, faroeste, drama, o que precisasse, essa mulher encarava. Ela fazia muitas vozes em desenhos famosos, né? Por exemplo, ela trabalhou no Cão e a Raposa, aquela animação, Bernardo e Bianca, né? Então ela era uma dubladora muito conhecida, né? Ela também trabalhou naquela série Lassie, eu falei de Lassie, que esse episódio tem uma cara daqueles episódios Lassie, porque tem bichinho correndo, né, e tal. E ela também trabalhou na série Lassie. Poxa, realmente encantadora, assim. É uma atriz que, quando você vai pesquisar sobre a atriz, ela tá mais idosa aqui, mas ela tem um papel pequeno e é um papel muito impactante, né? Desse senhor aí, do velhinho. Sim. Agora, já que você está falando em Lassie, por exemplo... Quem trabalhou em diversos episódios da Lassie é o Robert Folk, que é o cara aqui que faz o porteiro, o cara que finge ser o porteiro do céu, né? E esse cara, ele começou, ele era arquiteto, né? Mas ele depois foi se envolvendo com cinema e televisão e ele fazia direção de diálogos, a princípio. Olha. Depois, ele também começou a atuou em vários filmes como coadjuvante e já nos anos 50 ele se engajou aí na televisão, participando de muitas e muitas séries como diretor também de diálogo, mas também atuando. E entre elas ele participou de muitos episódios da série Lassie, já que você falou, coincidência, né? Enfim, era um coadjuvante também muito requisitado na televisão. Esse episódio, ele tem uma cara, assim, de uma outra época, né? É interessante. Esse cara, o próprio escritor, era um cara muito religioso também. Eu acho que é interessante colocar isso aqui. Então, para ele, esses valores religiosos, ele colocava isso dentro de algumas histórias. E nessa, daqui mais do que tudo, né? Você vai ter o São Pedro, né? E tal, Céu e Inferno, né? Personagem que ele não é exatamente muito religioso, né? Sim, sim. O personagem o Ryder Simpson, ele não é uma pessoa ligada à religião, né? Mas ele gosta muito de cachorros, isso com certeza.
Ah, sim, muito bom. É muito legal ver um personagem que ele briga com todo mundo pelo direito do cachorro dele entrar onde ele entra, né? Uhum. Isso é muito legal. Outro ator que tem uma importância também, que é o cara que vai fazer o Anjo, ele é um ator que, na verdade, ele teve poucas participações na televisão, trabalhou 2 anos, 2 ou 3 anos apenas atuando na TV e depois foi fazer outra coisa da vida, né? Mas então, vamos lá para a sinopse, né? Hoje é a tua vez de fazer a sinopse. Certo. A gente tem um casal que é o Ryder Simpson e a Raquel Simpson. Eles são dois caipiras, né? Duas pessoas bem simples, moram no interior de algum estado americano e, né, levam aquela vidinha ali rural, né? Enfim. O sotaque é do sul. O sotaque é do sul, então eles são de algum local do sul dos Estados Unidos. O Ryder, ele tem um cachorro chamado Hip, que é o grande amigão dele e que vai com ele nas aventuras, que é basicamente passear e caçar algum bicho ali nas proximidades, né? E a esposa, a Raquel, serve um jantar para ele e ele fala para ela, olha, vou sair para caçar. E ela fala para ele, olha só, eu tive uns sonhos aí, umas premonições ruins a respeito de você sair para caçar à noite, não saia. Ele fala, não, que besteira, mulher, imagine, que é isso, não vai acontecer nada. Eu vou caçar um guaxinim para trazer pra gente comer depois e tal. E ele sai com o cachorro, com o Hip, para caçarem um guaxinim. Logo, eles avistam um danado de um guaxinim, né? Que ele tá no galho de uma árvore. É um daqueles. Sabe aquelas árvores que o galho tá por cima de um lagozinho? Né? O cachorro vai tentar pegar o guaxinim e cai na água. E o Ryder, o cachorro dele já é um cachorro idoso, inclusive, né? É um cachorro meio velho. Ele vendo que o cachorro não tá conseguindo sair da água, ele pula na água para tentar pegar o cachorro. Os dois acabam afundando, porém, eles acordam, né? Ambos ali depois de um tempo. E o Ryder agora tá com fome, né? Passou-se a noite toda, ele acordou com o estômago meio vazio, falou, vamos para casa, né? Tomar o café da manhã, a Raquel vai servir um de jejum pra gente, vamos lá, Hip. Quando eles chegam em casa, eles encontram, na verdade, uns caras abrindo uma cova nas terras do Ryder para enterrar um pequeno caixão. E, enfim, daí o Ryder pode acabar descobrindo que o dia dele não vai ser exatamente do jeito que ele estava esperando. Nem o dia dele, nem o dia do cão, do grande amigo dele, que é o cão. O que será que aconteceu? Então, ele vai ter essa confusão, né? O episódio ele se demora muito nisso, né? Ele demora demais para compreender que ele tá morto, né? Primeiro ele vê os caras cavando um buraco na terra dele, ele não é percebido, não respondem nada para ele o que ele fala. Aí eles falam que tem que enterrar o cachorro, faz uma cova melhor. O cachorro, por sinal curioso, ele está sendo enterrado numa caixinha, né, de madeira, caixãozinho mesmo, né? Uhum. E depois ele vai para casa, a mulher fala e tal, o padre tá lá, os caras entram, tiram o chapéu, vai sair com o caixão. Nossa, ele demora muito, muito para entender. Não sei, o episódio tem uma média de, sei lá, 24 minutos por aí. Demora bastante. Depois o que a gente vai ter do desfecho é um segmento até curto em relação a todo esse preâmbulo, sabe, na fazenda. Uhum. Né? Então, por isso que eu acho que é um episódio que a ideia original, o respeito, né, no caso, porque é uma ideia muito famosa, né, e tal. Depois ele utilizou, né, o escritor para poder fazer essa série. Depois ele fez outros tipos de série também famosas, viu? Série de 9 temporadas. Ele tinha uma série sobre uma vinícola também. Ele gostava desses temas rurais, né? Fez muito sucesso na televisão. Mas esse episódio, eu acho que ele é bem arrastado. Assim, é um episódio bonito, numa temática bonita. Você tem até ali o casal no começo, a Rachel não quer deixar o cachorro entrar. Fala assim, esse cachorro vai entrar fazer bagunça. Ele fala, não, onde eu entro, o cachorro entra, Rachel, não sei o quê. Aí ele tá jantando com a esposa, eles trocando aquele papo ameno, né? E tal, se tratam com muito carinho, os dois, isso é muito bonitinho, inclusive. Aí ele dá um pouquinho de comida pro cachorro, ela fala, não, o cachorro tem a sopa dele, né, e tal. E ela pede, como você falou, para ele não sair, porque um corvo, ele pousou do lado da cama dele, né? E ela também achou que a lua tava com umas manchas esquisitas, né? Então ela enxerga nisso daí signos, né, de morte e tal, que a vida dele está em risco.
Mas ele fala, não, mulher, eu vou embora, meia-noite eu volto. E aí, como você falou, os dois, né, dá a entender, porque fica claro, você vê que eles pulam na água e as bolinhas, né, elas param de subir, né, e depois já é dia seguinte. E os dois lá, deitados, o cachorro acorda ele. Então você tem todo esse preâmbulo na fazenda, e depois sim, quando ele percebe que ele não consegue segui-los até onde o corpo dele vai ser enterrado, parece que ele está delimitado, ele só pode andar um certo período ali dentro da fazenda e depois não pode sair. Ele vê que tem uma cerca, né? Ele falou, poxa, essa cerca não estava aqui, então vou seguir essa cerca até o final. E aí que ele vai encontrar uma guarita, né, com um homem, que ele dá a entender que é São Pedro, né? E tal, começa a anotar os dados dele, perguntar como é que ele morreu. Para você ver, até aí, nesse momento, ele não tinha entendido ainda que morreu. Uhum. É verdade. Mas eu acho que essa questão do episódio ser arrastado, a gente tinha citado que ele tinha sido um episódio de 12 minutos antes. Ele já tinha esse roteiro. Talvez, quando eles colocaram mais diálogos e todo esse preâmbulo e a demora dele, esses enxertos que esse texto recebeu para ganhar uma metragem aí de 25 minutos, 27 minutos, é que acabaram deixando uma barriga, né? Eu concordo contigo. Não é nem que eu não gosto do episódio, eu acho que o episódio dá até uma certa saudade, sabe? Você tá assistindo ele, você lembra daquelas séries clássicas, dos episódios da Lessie, sabe? Uhum. É que além da imaginação, é uma série que ela é tão avançada assim, para uma série dos anos 60, que você esquece, né? Que nessa época essas coisas também faziam sucesso. Uhum. Né? Faziam sucesso, então ele queria agradar a família tradicional também. Você vai ter coisas agradáveis, os velhinhos, um velhinho que gosta muito do cachorro dele, né? Porque ele vai ter esse diálogo aí com esse personagem que ele pensa que é o Pedro, e ele fala que o cachorro não pode entrar, ele já fala imediatamente, ó, o cachorro não pode entrar, não entra em nenhum lugar. Entendeu? Se aqui é o céu e o cachorro não pode entrar, eu já não quero entrar. Então, você vai ver que, né, ele vai falar assim, o Pedro, né, vou colocar entre aspas aqui, porque a gente vai descobrir depois que não é o Pedro, né? O Pedro fala pra ele, não, você pode deixar o cachorro amarrado aí, que depois eu vou levar ele pro céu dos cachorros. O cachorro tem um céu. E o cachorro tá todo, né, nervoso, né? Na hora que o Pedro pega assim, ele fica bravo, né? E você estranha isso, né? Uhum. Por que o cachorro não ia com a cara de São Pedro, né? Do cara que é o porteiro do céu. Alguma coisa tá errada aí, né? E a gente acaba descobrindo mais pra frente que realmente tem algo de errado. E o que acaba salvando o personagem do Ryder é justamente a fidelidade dele ao amigo dele, que é o cachorro, né? Se o cachorro não pode entrar nesse paraíso aí, tem alguma coisa errada nesse paraíso, eu não quero. Ele fala assim, como é que eu vou caçar sem o meu cachorro, né? Aí o Pedro, entre aspas, fala assim, não, mas você, aqui dentro não tem caça, não precisa de caça, né? Fala assim, então eu vou lá pro céu dos cachorros, me leva pra lá. Ele fala, né? Não, mas aí você não pode entrar, porque o céu é só dos cachorros. Então ele fala, quer saber? Eu vou embora. Aí o Pedro fala assim, se o senhor mudar de ideia, por favor, volta aqui pra gente poder conversar. E aí ele vai caminhando e tal, e vai encontrar esse outro jovem, né? Que é um jovem bonito, assim, novinho, e conversa com ele e fala, o senhor que é o Ryder Simpson, eu tô procurando o senhor, né? Porque o senhor tá por aí caminhando e eu tô procurando o senhor para poder levar o senhor pro céu. Aí ele pergunta, quem é o senhor? Né? Ele fala pro menino, quem é você? Ele fala assim, eu sou um anjo. Aí ele fala, poxa, mas cadê as suas asas? E aí ele fala assim, eu não tenho asas, né? Na hora eu até pensei, eu acho que ia ser uma tremenda de uma quebra de expectativa se na verdade esse personagem fosse um demônio, né? Porque você fala, ele pergunta pro menino, fala assim, cadê as suas asas? E ele fala, não tenho asas, né? O Pedro, ele que fala, na verdade, porque o cara que tá na guarita, ele não diz quem é. É o Ryder que fala que ele, você que é o Pedro, né? O São Pedro, que é o guardião das chaves, né, e tal, né? Então eu achei que esse episódio ele podia subverter, sabe, essas questões, assim, interessante também. Mas claro, como eu tô falando, é um menino que quer levar ele pro céu, o cachorro tá tranquilo, tá calmo, né? E depois ele vai ter um diálogo ali com o rapaz, que é o anjo, e ele fala, vamos embora, tem uma porteira assim aberta, mas não tem guarita,
não tem nada, né? Aí eu lembrei, porque eu sou criada em família religiosa católica, né? Eu lembrava que a minha mãe falava que, sempre falou, que a porta do inferno era larga e a porta do céu era apertadinha. Eu lembro disso, sabe? Fiquei lembrando disso. Falei, ai meu Deus, essa porta aí que não tem nada ali, será que não? O inferno não? Eu fiquei achando que era inferno até o final do episódio. Tanto que quando subiu os créditos, eu olhei pra tua cara e falei assim, ué. Lembra? Eu falei, ué. Né? Mas então o episódio acaba, porque ele fala assim, pode entrar aí, senhor Ryder, a sua esposa logo mais está por aí. Ou seja, já tá falando que a mulher do cara logo mais vai morrer, né? Então a sua esposa logo tá por aí, aqui no céu pode entrar tudo, cachorro, gato e tal. Por que no céu, o céu não receberia os animais, né? Então eu concordo também, se eu tivesse alguma fé nesse sentido, pra mim, se tiver um céu que não recebe cachorro, gato, não, qualquer bichinho, né? Imagina, né? Esses daí que merecem mais ir pro céu do que qualquer coisa, né? Mas o episódio termina, sobem os créditos e tal, e você fica meio assim, né? Eu fiquei, né? Meio, já acabou? Olha só que interessante, eu tava achando arrastado, mas eu pensei que ia ter uma coisa assim, mais um final onde eu tivesse mais respostas, né? Apenas ele fala assim, então aquele cara lá daquela porteira era o diabo, então na verdade era o inferno, né? Não era o Pedro. E acaba o episódio, o Rod Serling fala o que aqui no fechamento? Ele fala, os viajantes para regiões desconhecidas fariam bem em levar o cão da família. Ele poderia simplesmente salvá-lo de entrar no portão errado. Pelo menos aconteceu assim uma vez, em uma área montanhosa de além da imaginação. Então o cachorro salvou o cara, né? É uma história muito bonitinha, só que assim, esse longo preâmbulo que você tem dele tentando descobrir o que aconteceu com ele, né, é bem chato, né? E eles, detalhe, eles chamam, eles não falam céu, né? Eles falam Campos Elíseos, né, Marcos? Isso, ele chama de Campos Elíseos. Eu achei curioso isso, né? Enfim, talvez seja porque como ele é um cara que não é religioso, né? Ele tenha, enfim, não vá pro céu cristão, vá para um outro céu, né? Ih, caralho, aí deu nó no cérebro. Né? Aí tem o céu cristão, tem o céu ateu. Porque o Campos Elíseos não é o céu cristão, né? Eu lembro naquele filme Gladiador, né? Que eles acreditam nos Campos Elíseos também, né? Porque ele fica até passando as mãos, longo campo, né? Isso, é o céu pagão, é o céu dos pagãos. Que porra é essa? Olha, porque gente, na verdade, pode ser que nem era o inferno. Aquilo ali, vai ver que era o céu cristão, né? E o céu, olha só, Marcos, olha o plot twist que tu acabou de dar no episódio. Vai ver que o cara, de repente, era o Pedro, aquele era o céu, só que o outro era o céu dos ateus. Por algum motivo. Pode ser. Olha, boa leitura, viu? Boa leitura. Pois é, a gente tá aqui enrolando porque o episódio realmente não foi lá grande, né, coisa. Mas foi interessante de acompanhar e faz parte da lista, então a gente, claro que não vamos, né, não vamos passar por ele, né. Mas tem coisas interessantes, eu gostei de conhecer essa história do autor, né, do Earl Ham Jr., né, com Rod Serling, né, mais pra frente, quando ele vendeu esse roteiro, né, pro Rod Serling, ele vendeu acho que 2 roteiros na época, um negócio assim. Ele achou que talvez o Rod Serling nem quisesse, né? E o Buzz Kulick entrou em contato, falou sim, a gente quer sim, pode deixar que a gente vai trabalhar esse roteiro aqui. As pessoas falam, né? Eu não li o roteiro original, a história original dele, né? Pois é, Um Cachorro no Céu. Então quer dizer que o pessoal fala que na verdade talvez não tenha sido tão bem trabalhado como é o que ele tinha escrito anteriormente, né? Que o pessoal talvez não tenha compreendido. É uma crítica que eu já li sobre isso, que não tenha compreendido o que o autor queria passar, na verdade. Que ele tem essa coisa de ele mostrar a simplicidade, mas mostrar que dentro dessa simplicidade existe uma inteligência e uma sagacidade também, né? Então, pois é isso. Muito bem. Para você, qual é o ponto alto e o ponto baixo do episódio? Olha, ponto alto com certeza ver a Jeanette Nolan, né, fazendo o papel de Rachel. Ponto baixo para mim é todo o restante. Eu achei o episódio muito arrastado, entendeu? Então não sei o que te dizer. A temática mesmo em si, para mim, ela não é que eu não goste de histórias sobre a questão do bem e do mal, né, e da mortalidade e tal. Mas sabe, para mim é episódio de Lassie que é com outro cachorro, na verdade, chamado Rip.
É um episódio da série RIP, em vez de ser episódio da série S. Muito bem, muito bem. Você? Eu gostei da atuação da Jeanette Nolan, né? Gostei bastante. Eu não achei ruim a atuação do Arthur Honeycutt, eu até achei interessante, divertida, mas é um episódio que realmente ele, apesar de ter um elemento fantástico ali, ele não chega, ele destoa um pouco, né, dos episódios mais interessantes do Além da Imaginação. Ele é um episódio meio good vibes, né? Assim. Mas se tem uma coisa fofa no episódio, é essa coisa da pessoa ter um sentimento tão de amizade, de afeto com o cachorrinho, cara. Eu me identifico muito, eu gosto muito de animais, entendeu? Isso aí eu achei lindo, achei muito fofo mesmo. Mas e aí, tu tem algum filme pra recomendar pra gente? Tem um filme pra recomendar, que inclusive é uma coisa que eu quero tentar, pelo menos, corrigir uma injustiça. Tem um famoso filme com cachorros, né? Que é o filme que é o Sempre ao Seu Lado, com o Richard Gere, que todo mundo viu, chorou, se desesperou, né? Porém, esse filme é uma refilmagem. E eu acho muito... Isso, eu acho muito chato que as pessoas tenham visto esse filme do Richard Gere, com o Richard Gere, nada contra o filme, que é um filme bonito, mas o filme original, me desculpem, ele tem roteiro do Kaneto Shindo, que é o cara que dirigiu e escreveu O Gato Preto, entre outros filmes importantes. Ele tem no papel principal o Tatsuya Nakadai, que é o cara que é dos filmes do Kurosawa, tá em Han, Kagemusha, etc. Um ator monstro do cinema japonês. Então, o filme original, me desculpem, as pessoas precisam conhecer. Ele tem tudo que o filme com o Richard Gere tem, né? Só que é muito mais cinema, mas muito mais cinema mesmo, assim. Então, quem puder assistir, é um filme dos anos 80, filme de 87, é belíssimo mesmo, assim, né? O pessoal já conhece a história do cachorro que o dono morre e ele continua todos os dias indo até a estação rodoviária para esperar o dono que sempre voltava, né? Enfim, do trabalho. É uma história muito conhecida, mas a abordagem que essa versão, né, que a versão do filme japonês tem, é bonito demais, assim. E também é para levar todo mundo às lágrimas, né? Prepare o lenço de papel, enfim. Quem quiser assistir, vale muito a pena. Agora eu fiquei triste, me deixou triste. Porque esse filme me deixa triste. O filme do Richard Gere, eu sei que é uma adaptação do original do Kaneto Shindo, né? Mas caramba, esse filme acabou comigo. Eu não posso pensar nessa história, que eu fico muito triste, de verdade, entendeu? Sabe, são filmes assim que é de cortar o coração, né? Que nem eu não lembro aquele filme. Se tu lembrar, tu me diz que tem um filme que é no Ártico, que os cachorros estão todos presos, né? Sim. E as pessoas tiveram que sair e tem uma longa viagem de alguns jovens, algumas pessoas, para tentar resgatar esses cachorros. Resgate abaixo de zero, não é? Resgate é isso. Meu, que passa os dias que eles estão passando sem comer e sem água. Gente, eu fiquei mal com isso, de um jeito. Eu lembro que o meu filho, na época pequenininho, né? Olha, faz tempo a gente tinha uma outra cachorra, né? Ainda ela já até faleceu, a gente tem outro cachorro bem velho já. E o meu filho foi abraçar a cachorra, abraçou, chorou, porque é terrível você pensar num animalzinho sofrendo, né? E eu penso no Sempre ao Seu Lado, eu penso nesse filme antigo do Hachiko, que é uma história real, e dá uma dor no coração, né? Pois é. Eu tenho que admitir pra você que eu gosto pra caramba desse filme Resgate Abaixo de Zero. É um filme com o Paul Walker, inclusive, né? E eu acho esse filme muito legal, sabe? Tudo bem, ele é triste, desesperador, eu admito, ele é de pisar no coração de quem tá assistindo, mas é muito bonito. Eu queria aproveitar também, se você me permitir, e eu poder roubar nas recomendações, fazer mais de uma, que a relação de amizade do homem com o cão, né, das pessoas com seus cães, ela tá muito presente na literatura também, né? E ela tá presente com muita força em alguns livros famosos. Por exemplo, O Chamado Selvagem, do Jack London, né? Um belíssimo livro, tem editado em português em várias edições e traduções diferentes.
É um livro que vale muito a pena ser lido. Você tem também, naquele livro do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser, tem alguns capítulos ali que são dedicados ali ao cachorro, né? Que o casal principal ali do livro tem, que a cadela, aliás, que é a Karenin, e é também muito tocante, muito bonito quando tem esse momento que essa cadela passa a estar em primeiro plano na história. Enfim, é isso. Esses dois livros me vieram na cabeça. Enfim. Muito legal. Você falou da literatura, aí eu vou trazer o terror. Pronto, o terror eu gosto, né? Tem alguns filmes, o King tem a história do Cujo, né? Do cão assassino, né? Que eu tenho um filme de 83 do Lewis Stig, que é com aquela Dee Wallace Stone. Gente, essa mulher fazia maior sucesso. Ela era a mãe das crianças naquele filme ET, por exemplo, lembra? Ela também é daquele maravilhoso filme de lobisomem The Howling, né? Uhum. Então eu não tinha entendido, eu tenho o DVD, a gente comprou, né, usado, por que começava assim a Dee Wallace Stone em Cujo. Aí eu falei, nossa, a mulher tava com a bola toda. E essa é uma história muito legal, um livro muito interessante, que dizem que o King escreveu totalmente bêbado, não lembra de ter escrito, né? Acho bem possível. E esse é um dos filmes mais estranhos, que eu vou colocar assim, meio whatever, porque ele é muito chato até o momento que a mulher fica presa no carro com o filho, né? E é uma história também triste, porque na verdade o cachorro foi mordido por morcego. E ele tá sofrendo numa doença, ele tá com raiva, né? E tal, né? No filme, inclusive, é um cara, né? Que tá vestido de cachorro em várias cenas, né? É um filmaço, é muito legal fazer a revisão para quem não faz tempo que não assiste o Cujo. Dá uma lida também. E o King é um cara que ele coloca nas histórias de terror. Tem no Jogo Perigoso também, que até passou na Netflix, que é com aquela atriz lá da Residência Hill. Eu adoro essa atriz, não tô lembrando o nome dela de cabeça. Mas ela, no livro principalmente, que eu li primeiro, né? É uma história da mulher que tá presa e tem uma hora que entra um cachorro de rua, entendeu? Tem um lance do marido dela ter morrido do coração enquanto ela tava algemada na cama. Eles iam fazer uns jogos sexuais. E é claro, eu tô indo para outro lado, né? Que é do terror. E, cara, essa cena do cachorro no livro também é punk, né? Então é interessante também para outro lado, né? Onde o animal também é uma coisa que te dá muito, muito medo, né? Pois é, mas é interessante ir para um outro aspecto também do terror, né? Uhum, com certeza. E aí, tu escolheste aí alguma musiquinha para poder tocar no final? Eu escolhi uma música que, na verdade, esclarecendo, é uma música da banda Queen. O John Deacon, do Queen, ele escreveu essa música para a esposa dele, viu, gente? Mas ela fala muito sobre uma grande amizade, alguém que está sempre com você e tudo. Então, como de certa forma, apesar de se referir à amizade, esse episódio de um homem e o seu cão, não deixa de ter alguma relação, né? Dessa coisa de você ter um grande amigo que está sempre com você, né? No que der e vier, inclusive após a morte, no caso aí do episódio, né? Então eu adoro essa música, eu não vi a hora de achar qualquer desculpa para tocar essa música no podcast. Então You're My Best Friend do Queen. É muito bonita. Muito legal mesmo. Eu lembro que tocou também no episódio dos Simpsons, de uma amizade improvável ali da bebezinha Simpson, da Meg, e aquele cara que é dono do bar, né? O Moe. Uhum. E toca no final do episódio bem fofinho de Simpsons. Então é isso, a gente vem chegando aqui no final do nosso episódio. Eu quero pedir, por favor, para vocês nos seguirem nas redes sociais. Nós temos nosso perfil no Facebook, tá? Que é Masmorra Cine. Perfil de fotinhas, também documentário da série, que é o The Twilight Zone Behind Scenes. Lá no Instagram, com curadoria do nosso amigaço, William Funchal. Beijo, William. Tem lá as postagens dele com vídeos, fotinhas que ele trabalha. Então acesse lá, siga a gente. É Masmorra Cine, é só você escrever no Instagram. E também temos no Twitter o nosso perfil lá, que é @masmorra_cast. Não deixe de procurar a gente, caso você goste de usar o Spotify, que o nosso podcast também está lá, disponível no Spotify, viu? É só você colocar Masmorra Cine, que aparece lá todos os nossos podcasts. E a gente, claro, tem o nosso canal aqui no YouTube, para quem está acompanhando no YouTube.
subscreva o nosso canal, viu? Dê essa força pra gente, para que a gente consiga chegar aos 1000 inscritos, né? A gente não conseguiu chegar ainda, isso vai ser legal para quando nós quisermos fazer então as lives, né? A gente fazer ao vivo, né? Os podcasts. E temos o nosso perfil de colaboração, tá? No Padrim e no Colabora Aí. Você doando algum valor pra gente, nos ajuda a manter o nosso trabalho aqui. E é isso, né, Marcos? A gente vem chegando aqui no final, falando pro pessoal se cuidar, se cuide, viu? Cuide aí dos seus bichinhos, das suas plantas, né? Abrace seus bichinhos. Fique em casa, né? A pandemia não acabou. Sim, exatamente. Cuide-se bem, ame o seu pet do mesmo jeito que ele te ama e não fique votando nem dando ouvido para cachorro louco extremista. Tá certo? Um beijo para vocês e até o próximo podcast. Fiquem bem.